Você quer entrar aqui, pegar uma coisa? Fechou. Senhor, os meus pensamentos. Boa noite para nós. Boa noite. Tudo Que bem? bom. Que noite de segunda-feira. Olha a minha cara. Tá linda. Estão me ouvindo? Estamos sim. E você tá me Deixa eu ouvindo? ver, tá baixo? Ah, melhorou. Tá me ouvindo? Bom, tá. Então pronto. Bom, tô olhando aqui. Eu. Tô olhando aqui. Olhando a baguncinha aqui hoje eu tô no quarto do meu amado. Ele concedeu o quarto para nós. Então, Gracinha. boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Nós estamos aqui juntinhas, querendo contemplar, né? Contemplar a beleza desse Deus, contemplar o que Deus tem para nós hoje, né, Márcio? Todo dia eu acho que é um banquete, é um extravagante banquete mesmo, é coisas boas, bom, bom demais. Eu vou orar, porque aí dá tempo, né, das pessoas ir entrando e a gente termina essa jornada, já está gravando, vai estar lá no canal da Márcia, né? Um canal dela rico de conteúdo para regar sua inteligência, regar suas raízes, te fortalecer como mulher, em todas as áreas da sua vida, todas as suas áreas, hein? Lá tem até aula de línguas de sinais, língua brasileira de sinais. E vocês vão assistir, né? Vai ter todos os 10 princípios que Maria, a maior educadora da história, usou, né? Aplicou em Jesus e aplicou nela também. O que é isso aqui? Vocês Aí nós vamos fazer uma ação, uma ação para que não se prolongue, porque amanhã já é o sexto princípio. Então nós vamos ficar quinta e sexta para encerrar, porque aí vai faltar só quatro. Aí quem não tiver como, né, estar, como que fala, Márcia? Junto conosco nessas lives ou no É ao devocional, hã? Ao vivo não, né? vivo, né? Quem não tiver condição de estar com a gente, o conteúdo vai estar gravado no canal da Márcia. Obrigada, Márcia. A gente tem que agradecer muito essa liberalidade da Márcia de se dispor o canal dela e fazer essa partilha conosco, que é rico de material ali. Não adianta vocês querer dar honra para outros canais, não. Vocês têm que dar honra e curtir o joinha lá no canal da Márcia. E lembrando, se hoje nós vamos ter um olhar clínico, se hoje as que votaram foram 13 mulheres que votaram para que ficasse segunda à noite. Se não tiver mudanças, voltaremos para terça. Voltaremos para terça de manhã. E vamos fazer uma ação de férias, que nós vamos estar livre. E o que eu recebi hoje, uma pregação daquela autora do livro As Enraizadas, lá ela fala que o Senhor já revelou, tinha revelado para ela, que estava levantando um exército de mulheres. Então, Deus está nos treinando. Tem 5 anos que Deus está nos treinando. Então, eu, a Márcia, Deus tem nos conduzido, o seu amor o seu amor tem nos guiado, o seu espírito tem nos conduzido. Nós estamos tentando aí ser flexível com os horários, com os dias da semana. Então, se até o momento você não conseguiu essa disponibilidade, então, como diz a pastora Elisalva, fique em paz e o conteúdo fica gravado.
Se você participar com a gente do devocional no momento exato, é bênção de Deus. Se não, eu e a Márcia não vai sofrer por causa disso, tá? Então vamos orar, vou orar. Boa noite, obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Bandilma. Convido outras pessoas que querem hoje participar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da oração de Maria. Para a Igreja Católica é a Magnificat, né? Acho que é Magia, que termina C-A-T, mas ela é uma oração magnífica, uma oração que nos surpreende. E tem mais segredos aqui que eu vou contar para vocês. Então vamos orar, feche seus olhos. Se não tiver como fechar, pense em Deus, acredite que a nuvem de glória está sobre você, na sua casa, onde você estiver, e é coluna de fogo. E acredita no poder do sangue de Jesus nesta noite, desfazendo todo o mal, tirando todo o cansaço, tudo o que o diabo tem tentado usar a oportunidade de conveniência para nos parar como igreja, como essas mulheres inteligentes e racionais. Então, crê. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui, eu creio, sim, que muitas mulheres já orou, entregou o seu dia e foi um dia maravilhoso. Com todas as nossas debilidades, Pai. Nós viemos aqui engrandecer o teu nome, nós queremos mais de ti, nós viemos te agradecer porque o Senhor nos salvou hoje. Se nós estamos aqui, como diz o salmista, ora, mulheres, se não fosse Deus do lado de vocês, do vosso lado, vocês nem estariam aqui hoje, nem existiria mais. E o Senhor nos conduziu nessa segunda-feira, e nós falamos sempre algo que é muito impactante, meu Pai, o Pai das misericórdias. Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos a sua graça, Jesus, nessa segunda-feira. E nós queremos sentar à mesa agora, nosso Abba Pai, o Pai da eternidade, o Pai das misericórdias, o Pai das luzes. Nós sentamos à mesa e desejamos, Senhor, traga, nos dê espírito de revelação, de sabedoria no seu pleno conhecimento, para que venhamos te conhecer e assim toda a minha natureza e a natureza dessas mulheres sejam transformada e que a mente dela, o cognitivo, o lado onde que o cérebro produz, Senhor, células, Senhor amado, para os neurônios que venham se multiplicar e elas vêm usar a inteligência, a racionalidade, junto com a ação e o poder do Deus Espírito Santo, para, Senhor, estar disponível e ajudar outras mulheres, e brilhar outros caminhos, e chamar outras mulheres também, Senhor, para ter esse desejo de estar na tua presença. Sente à mesa, Pai, sente à mesa, Jesus. Fala conosco nesta noite, Jesus. Deus Espírito Santo, aplique em nós essa palavra nesta noite. Em nome glorioso de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém? A Cris está aí. Então, vamos lá. Vou deixar para ler a... Não, vou dar honra, sim, à palavra. Hoje, o capítulo não, o princípio está, Maria, o quinto princípio, Maria tinha uma espiritualidade inteligente, transformava informações em sabedoria. Eu sou muito assim, eu sou muito cautelosa. Talvez antes eu poderia ser muito pela emoção, mas ainda sou, sim, uma mulher muito emotiva. Mas quando nós falamos em confiar no Senhor, em depositar, ter essa espiritualidade inteligente, jamais que o Senhor colocaria sua vida em risco, viu? Isso ficou muito a semana passada na minha cabeça. Deus não colocaria a sua vida em risco. E vocês viram que Maria, na sanidade de recebendo a visita do anjo, ela teve uma inteligência racional de perguntar, manter o diálogo com o anjo. E depois de tudo aquilo que foi proposto por ela, ela nem entrou, como se diz, o parafrasear, o linguajar popular, nem entrou em parafuso. Ela simplesmente falou: Eis aqui tua serva, porque ela sabia que Deus não ia deixar ela morrer, nem mandar ela fazer um ato heróico para
para falar assim, eu vou arriscar aqui que Deus vai me salvar. Não, momento algum. Ela confiou e falou, Senhor, eis a tua serva, cumpre em mim, cumpre a sua palavra na minha vida. Então, o que nós vamos aprender hoje é um Deus que cumpre suas promessas. Nós vamos aprender hoje um Deus que conduz a história, conduz a minha história, a sua história, como ele fez na história de Maria. E é um Deus que vai moldando a história de vocês. Mas se alguém vir falar que Deus vai te pedir algo, ordenando algo que a sua vida vai correr risco, não. Tira isso da cabeça. Use inteligência e racionalidade. É igual tem muitas seitas, heresia aí, que manda a fulana ou o fulano, eles abusam sexualmente dos outros, né? E faz tantas confusões, não era nem para mim dizer isso aqui para vocês, faz tantas confusões ali devido à carência, necessidade, a pessoa naquele momento deixa de usar sua inteligência, sua racionalidade e vai confundindo, fazendo uma bagunça, aí é hora. Peraí, isso está errado, eu não concordo, a Bíblia não diz isso, né? E se tiver em outro lugar também, ela tem que usar a racionalidade, a inteligência. Não, isso não tá bom. Não, isso aí está infringindo os meus direitos. Está infringindo os meus direitos. E outras coisas que nós não vamos entrar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Confiar no Senhor não vai dizer que você vai correr risco de vida ou vai morrer, porque Deus não tem prazer na sua morte. E Maria não ia morrer. Maria confiou e tinha certeza que o futuro dela era desconhecido na mão de um Deus conhecido. Então, vamos lá? Primeiro, o autor ele traz o sonho de Lucas. Era um médico grego. Eu acho engraçado que eu fiquei um tempo assistindo a série The Chosen e estou lá esperando o Lucas. E eu fiquei assim, cadê Lucas? Claro que Lucas não conheceu Jesus. Mas Lucas foi tão esperto, teve um senso investigativo e ele sentou com Maria. Porque como que no Evangelho de Lucas ele é tão detalhista, né, Márcia? Vamos ler a oração de Maria? O cântico de Maria está em Lucas capítulo 1. Como que Lucas, vocês fazem essa pergunta? 8h15 vocês têm que me avisar. Nós não podemos prolongar muito, que amanhã nós estamos aqui de novo, eu vou falando demais, depois minha garganta. Então vamos lá. Como que Lucas não andou com Jesus, não conheceu Jesus, mas como que ele tinha detalhes muito íntimos, muito pessoal? Quando a gente lê o livro de Lucas, ele é mais tocante, né, com os detalhes. E tem um outro nome que fala isso, eu esqueci. Então, como que Lucas ficou sabendo? O médico Lucas escreveu. Olha, tanto que ele é detalhista, alguém contou, ele sentou à mesa com Maria. Ele sabia até quantos quilômetros que Maria percorreu, né, em regiões montanhosas até a cidade de Judá para encontrar com a sua prima. E tem mais coisa aqui que eu vou falar para vocês. Outra, eu tenho que falar antes de entrar na oração. Que nós valorizamos a mulher Maria. Não desprezamos o poder, a ação, o milagre do Deus Espírito Santo. Mas nós estamos caminhando, e eu sei que muitas dizem isso, outras mulheres, e esquece da mulher, o ser humano. A inteligente Maria, a inteligência de Maria, a sua inteligência, como que eu falei, né? A sua racionalidade, uma fé inteligente. Nós começamos a esquecer disso. E nós estamos vivendo numa era para a gente olhar umas para as outras e falar assim: nós não vamos desvencilhar a ação do Espírito Santo, a espiritualidade de cada uma. Nós cremos o que Deus, o Espírito Santo, nos conduz, mas eu creio também que a Márcia, novamente eu repito isso, a Márcia, a Cristiane, a Renata, a Vandilma, a Renata Maria e outras que vão entrar aí, lembre-se, olhe para você, fala, eu sou inteligente. Olhe para as outras irmãs dentro da igreja, porque às vezes nós só olhamos para lá, a mulher de Deus, espiritualiza, e
estou enrolando a língua, durante muito tempo nós não conseguimos ver Maria do jeito que nós estamos percebendo agora, né, Márcia? É, Vocês concordam, Renata? a gente só vê como a Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, Santa Maria, Mãe de Deus, ou não dá honra para ela de investigar, ter um olhar clínico, aprender com ela. Ela é uma heroína também. Por que que nós falamos tanto de outras heroínas e não focamos na mãe? Porque eu preciso aprender com a mãe Maria. Aqui tem avós aqui, vocês podem esperar que eu vou ser avós, tá? Vocês ficam aí me esnobando. eu também, eu estou esperando. Vocês ficam me esnobando, eu vou ser vovó também, viu? Pode deixar, nós vamos competir, nós vamos disputar. Viu, Cris? Você vai ver, viu? Nós estamos assim, ó, na luta, né, não, Ivaneide? Deixar que nós vamos te alcançar. A Bandilma Dá. também, nós vamos te alcançar. Então, eu Parece queria que eu tô na saber, frente de todo mundo. nós queríamos saber com vocês, né? Nós queríamos saber por que que as pessoas não têm um olhar carinhoso, um olhar inteligente para essa adolescente? Porque olha só o cântico dela. O cântico dela, ela traz um cântico de louvor, semelhante ao cântico de Ana. Ela louva a fidelidade de Deus sobre as suas promessas. E nós estamos caminhando para uma igreja, e isso está sendo mais bombardeado para as mulheres. As mulheres estão ficando muito fragilizadas diante das intempéries, do inexplicado, e às vezes olha, fala, pai, tem um momento, cadê suas promessas? E também o cântico dela louva a Deus pelas bênçãos derramadas. Hoje você já louvou o Senhor pelas bênçãos que foi derramada hoje na sua vida? Hoje você foi cercado pelo sobrenatural de Deus. E ela também, ela fala na canção dela, no cântico, sobre os que se humilham diante de Deus. Aleluia, é verdade. Aí vamos lá? Então disse Maria. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês: uma mulher, uma jovem, o organismo dela, eu estou falando isso e tenho certeza, não está escrito na Bíblia, mas de repente submeteu o milagre sobrenatural de Deus e ela foi sofrendo ali e Jesus já estava o embrião sendo gerado. Ela pegou, percorreu 150 quilômetros por uma montanha, regiões montanhosas. O corpo de Maria já estava sofrendo os efeitos, né, que toda gravidez sente, né? Você acha que a jovem adolescente não ia sentir todos os sintomas de uma gestação? Sentiu. Ela andou, né? A gente não sabe como que foi, né? Os perigos que ela correu. Aí ela ainda tem sanidade de chegar perto de Isabel, porque Isabel foi a primeira que reconheceu que ela era a mãe do Messias, a mãe do meu Salvador e do Salvador de vocês. Isabel foi a primeira, olha aí, as mulheres novamente. Como que ela é tão cansada, tão esgotada, os hormônios tudo sendo transformado ali, né? Porque tudo, a gente sabe que quando a gente está no início da gestação, o embrião, é embrião que fala? É embrião? Todo aquele processo ali gestacional, a criança suga muito da gente. Aí ela ainda chega lá, tem uma inteligência para fazer uma oração dessa. Ela nem falou, espera aí, vamos conversar um pouco, amanhã a gente faz a oração. Olha a inteligência dessa mulher. Olha o que que ela diz. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas gerações me considerarão bem-aventurada. Em outras versões está bendita, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que o coração alimentava pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se
da sua misericórdia a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Maria permaneceu há cerca de 3 meses lá. Hein? Então, eu vou sempre voltando aqui o ensino e depois vou comentando sobre a oração. Então, se ela ficou 3 meses lá, o que vocês concluem com isso? Isabel era uma mamãe mais velha. Isabel já era mais vivida. Então, podemos dizer que os 3 meses que ela ficou lá, quem foi a mentora de Maria? Aí está a resposta. Quer dizer que Maria só foi conduzida pelo Espírito Santo? Novamente eu falo, Maria, ela precisou usar sua intuição, sua inteligência, sua racionalidade. Ela ensinou Jesus os principais, ela educou o menino Jesus com os principais valores da vida e ela teve uma mentora. Uau! A gente nunca tinha visto nesse ângulo, né? Se ela ficou 3 meses lá, Isabel ensinou muita coisa para ela. Então, Lucas, né? Lucas provavelmente teve acesso aos escritos de Marcos sobre a biografia de Jesus, mas o Evangelho de Marcos não era tão detalhista. Como homem das letras, conhecimento investigativo, Lucas foi investigativo. O médico grego teve um forte desejo de dar sua contribuição para a história. Aí vem o autor do livro, fala que, já que Lucas escreveu com mais detalhe, né, o Evangelho de Lucas, deu o encontro dele com Maria. Eles fizeram tipo eles imaginaram, né, escreveram. Porque depois de uma longa caminhada, ele contando, Lucas conseguiu encontrar a mulher mais enaltecida da humanidade. Longa caminhada porque a gente sabe que ele estava em outra extremidade, né, de outro local no mundo. Por, por que creio que Maria foi entrevistada diretamente por Lucas? Por que vocês acreditam que foi Lucas que entrevistou pessoalmente Maria? Tem as evidências detalhistas, né? Quando ele, no próprio Evangelho de Lucas, né? Aí o autor deixa aqui, por causa das evidências psicológicas. Maravilhoso, né? Quem sabia quais tinham sido as palavras de exultação de Isabel proferindo quando elas se encontraram grávidas? Quem sabia? Quem estava lá? Não era só Isabel e Maria? Irmã Como que Ivanete, Lucas fala? eu acho que lá no The Chosen, acho que na série mais avançada, que vocês não assistiram ainda, se eu não me engano, tem Lucas conversando com Maria. Ele vai na casa, a Maria já tá. Maria não, Maria. E ele vai conversar com ela detalhadamente sobre isso. Ela É, vai. porque, certo, porque Aham, os tem. estudiosos, tem os estudiosos de teologia, tem dentro da psicologia, da teologia, do estudo da Bíblia, a Bíblia em Foco, fala que só a gente vendo os detalhes de Lucas, porque ele foi até Maria. Isso é verdade. Eu vi o trailer do The Chosen, mais avançado, que estão na série, que ainda não foi Hum. liberada ainda toda. Lá ela começa a relatar, ela conversando com ele, que ele vai até ela. E aí ela começa a contar a história de Jesus Foi para ela, ela. porque os detalhes, igual ele falou, muito detalhista, investigativo, aí que Só que fala, aí eu não assisti, porque eles não liberaram ainda. eu também não, mas ali tudo tem muito cientista teológico, né? Aí É. ele fala que Mateus e Lucas relatam algumas informações sobre concepção e a infância de Jesus, mas o relato de Mateus é restrito. Vocês podem fazer essa comparação nos evangelhos. Restrito e distante, sem um toque pessoal. Provavelmente não veio de entrevistas diretas com Maria. Mateus descreve a concepção de Jesus a partir do conflito de José. Lucas descreve a concepção a partir do choque, das tensões e da fé inabalável de Maria. Lucas descreve conversa do mensageiro de Deus com Maria. Como que Lucas ia saber disso? Foi muito detalhe. Lucas encontrou com Maria. Lucas sentou à mesa com Maria. Aí é que quando diz, né, o autor dos estudos fala,
bendita entre as mulheres, ela não estava sob as mulheres, ela estava entre as mulheres. Bendita porque ela acreditou na promessa, ela se tornou serva naquele momento, participante do plano de salvação e acreditou nas promessas de Deus. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês, nesta oração que Maria está fazendo, ela faz essa oração tem alusão a mais de 10 passagens no Antigo Testamento. Uma jovem adolescente, ela conhecia mais de 10 passagens do Antigo Testamento? Ela fez louvor a Deus pelos seus atos. Qual a razão? É por Maria estar alegre. Ela falou da alegria que ela sentiu. Então, Maria conhecia Torá. Maria conhecia as leis. Ela conhecia. E ela fala, ela cita, o seu Deus é o seu resgatador, libertador. Ela conhecia também as profecias messiânicas. E depois ela fala, seu Deus contemplou. Deus contemplou Maria. Maria era especial. Maria foi especial, era especial, ela não foi especial depois do chamado. E prestou, ainda ela diz, né, na interpretação, quando vocês vão olhar, estudo, fala que ela diz que Deus prestou atenção nela. Então, lembre, Deus está prestando atenção em nós. Por que nós estamos estudando a personalidade de Maria? Por que nós, no papel de mamães, de educadoras, nós queremos aprender mais com Maria? É chegado o tempo, é a hora. Haja luz no nosso entendimento, nessa compreensão desta mulher tão jovem e tão comprometida com as escrituras, porque na oração fala, na hora que ela está declarando aquela oração, né? E ela já tinha aquela oração para ela repetir novamente para Lucas se escrever, né? Então preste atenção que ela fala que Deus prestou atenção nela. Então Deus está chamando nós que venhamos voltar mais às escrituras e prestar atenção. E ela ainda fala, é um Deus misericordioso. Aí eu coloquei Deus conduzindo a história. Deus conduzindo a nossa história. Por que nós estamos voltando a esse estudo? E Deus moldou a história da humanidade. E Deus está moldando a nossa história hoje. Então, nós estamos aqui, não é simplesmente como diz a minha mãe, se você tivesse uma visão de raio-x, é muito mais do que isso. Por que nós estamos estudando aqui? Aí, voltando ao tema, bendita entre as mulheres, entretanto, algo reanimou. Logo que Isabel viu, ela disse, bendita és tu entre as mulheres. Ela não pôs Maria acima de todas as mulheres. Maria estava ali como bendita entre as mulheres para ela ser olhada com um olhar, igual nós estamos falando de um olhar que ela foi obediente, humilde, foi inteligente, e quando fala que ela foi bendita porque acreditou e aceitou, ela aceitou estar disponível. Aí fala, Isabel era bem mais velha, certo? Isabel era mais velha, mas reconheceu a grandeza da jovem Maria. Muito bom isso aqui. Para que a gente venha tirar esse preconceito de etarismo, né? Às vezes a gente olha para a mamãe que é mais nova, desconsidera. Ou às vezes a mamãe mais jovem olha para nós, desconsidera. E eu sempre digo, o encontro de gerações, né? O estudo de gerações é o novo, uma geração mais madura, junto com a geração mais jovem, as mamães mais maduras e as mamães mais jovens. Ela se completa, assim como Isabel reconheceu a grandeza da jovem Maria, e foi aquele mover que vocês sabem ali, um embrião, né? Embrião, e junto com João Batista, que estava na barriga de Isabel de 6 meses, eles se comunicaram. Ali foi, sim, obra o sobrenatural do Espírito Santo, mas teve a humildade, a inteligência de Isabel reconhecer que Maria era bendita e a grandeza daquela jovem Maria. O fruto, aí fala aqui, tal poema ficou conhecido, a oração de Maria ficou conhecido, sim, Magnificat, parece que vem do latim, certo? A causa da primeira palavra da tradução do latim é exaltando o autor da existência.
E nós temos que parar nas nossas orações e agradecer a Deus pelo dom da existência, exaltar a Deus, o Criador. Por que que Deus nos criou? Para a sua glória. Então, aí nós vamos mais à frente e fala que Maria era uma adolescente, faltava experiência. Maria era uma adolescente, faltava experiência de vida, mas não foi, sim, foi um milagre. O que gerou Jesus no ventre dela foi um milagre, foi obra do Espírito Santo, mas Maria ia viver uma vida normal. E ela sentiu, ela foi intuitiva, foi visitar a sua prima, que era uma mulher, né, uma mulher mais velha, ficou lá 3 meses. A Isabel foi sua mentora, sua mentora. E eu tenho certeza que quando ela veio embora, ela veio mais segura, como uma mãe. As suas emoções foram blindadas, né? E aqui ele diz que esta oração discute 4 temas. Olha só, na oração de Maria. O relacionamento estreito de Maria com Deus, mamãe, mulheres. Deus está falando muito sobre isso. Maria tinha um relacionamento estreito com Deus. Maria conhecia as Escrituras. Maria era íntima desse Deus. Segundo, nessa oração tem uma síntese do Antigo Testamento com mais de, aqui ele fala que tem mais, com mais de 15 citações, com uma visão crítica sobre relações sociais, como que ela ia prestar atenção sobre pacto social, relações sociais, pessoas menos desfavorecidas, e ela tinha um entendimento sobre fenômenos psíquicos. Nós já falamos aqui, vai usar muito termos de psicologia, né? Então, ninguém conseguiria produzir um poema de uma complexidade intelectual, existencial tão grande como a oração de Maria. E ainda mais, de improviso, hein? E fadigada, que ela estava cansada, ela andou mais de 150 quilômetros. Se não fosse de sobredotada, pode surpreender o mundo religioso. Maria tinha o intelecto de um gênio. E as pessoas param de olhar para Maria. E às vezes as pessoas param de olhar para nós, que nós somos ser pensante, eu já falei isso, e começa a espiritualizar tanto nós, e não consegue ver em nós que nós somos mais do que QI, mais do que emoções, mais do que habilidade. Nós somos seres inteligentíssimos e usamos a nossa racionalidade. Aqui ela fala. Vocês querem falar alguma coisa da oração? O que te chama mais atenção nessa oração de Maria? Lembrando vocês que Maria cita na sua oração 2 tipos de pessoas. Vocês podem falar um pouquinho? Quais 2 tipos de pessoas que Maria cita na oração? Ela está falando dos poderosos, né? E das pessoas Uhum. humildes, né? Então, ela está vendo as 2 classes sociais aqui nessa oração. Foi. Está falando daqueles que confiam em si próprio, né? Que não confiam em Deus, que são os orgulhosos. Aí ela vai destrinchando os orgulhosos, poderosos, ricos, satisfeitos em si. Aí ela vem e traz a pessoa que leva a Deus a sério. É. Leva a Deus a sério, é os humildes. Os humildes. E fala que aqui é os pobres que experimentarão a renovação com a vinda do Messias. Aí hoje eu lembrando, Deus falou assim, quando Ele está nos despertando de tudo que nós já passamos, já estudamos, o que Deus tem feito conosco, Deus está querendo nos salvar hoje. E quando fala de salvar, é para que você se sinta este ser especial, com essa inteligência, dotado com racionalidade. Maria cresceu numa nação em conflitos, miséria. A maior parte da existência daquelas pessoas estava sob o domínio de quem? De um império que era onipresente, né? Controlador, eles controlavam, tinha medo, né? De revoltas, motim, várias outras coisas. Então ali havia escassez de tranquilidade para estimular os jovens a desenvolver solidariedade,
Às vezes os jovens naquela época, naquela mesma faixa etária de Maria, tinha medo até de mostrar que era inteligente e era racionais. E tinha também ali uma dificuldade, uma escassez, né? Não só de mostrar solidariedade, generosidade, desenvolver sabedoria e nutrir sua inteligência. Aí o autor traz para nós, mas Deus encontrou uma jovem com uma consciência social, intelectualidade e uma espiritualidade notável. E às vezes a gente vai levando o caminhar da fé, a espiritualidade, e esquecemos da consciência social. Esquecemos de ser comprometida com a sociedade, com a existência humana. E ele fala: como vamos analisar ao longo do texto seu poema? Exaltou os valores psíquicos e a justiça social. Aí eu coloquei que reconheçamos as limitações da nossa existência. Somos seres finitos. Porém, nós servimos um Deus infinito. Mas Maria tinha um olhar clínico. Ela sabia como que era, como se encontrava a escassez, não era só de alimentos, a escassez de tranquilidade, a escassez de desenvolver solidariedade, a escassez de altruísmo, de ser generoso, a escassez de desenvolver, né, de desenvolver ou nutrir, né, desenvolver a sabedoria e nutrir a inteligência. Vamos correr? Quantas horas? Ixi, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Vocês querem falar mais alguma coisa? Para somar aqui, eu coloquei algo aqui. Eu sempre falo, deixo o espaço, depois eu faço. Vocês podem me interromper, fica tranquilo. Olha aqui, ainda falando sobre a oração dela. Quando lemos a Bíblia, não é só uma mensagem, mas não é só uma mensagem ou mais informações, ou eu estar cheio de conhecimento. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje não é só isso, eu vou adquirir mais conhecimento. Não é só isso. Mas receber uma palavra viva e o espírito de sabedoria, de revelação, né, com toda a humildade, atribuir em nós a humildade de Jesus e atribuir em nós essa revelação da humildade de Maria. E atribuir em nós essa consciência social que Maria teve, para que venhamos ser seres humanos mais humildes. Seres humanos, contemplar esta oração, que ele fala aqui, a genialidade da jovem Maria, contemplar esta oração e começarmos a fazer como Maria. Não esperar agora, como diz o nosso pastor Luciano Subirá, não espere ficar sentindo alguma coisa para você orar esta oração, declarar a palavra de Deus, escrever poemas, o que sai da sua boca naquele momento, declara esse Deus. Porque Maria falou o que ela sentiu no momento, ela estava assim, já estava exausta, recém os sintomas de uma gestação, andou mais de 150 quilômetros, chega lá e lembra da grandeza desse Deus, do Pai das misericórdias, do Deus que olhou para ela, do Deus que cumpriu o juramento, a promessa que fez para Abraão. Ela lembrou de tudo que ela já tinha estudado, ela conhecia as escrituras. Então, era isso. E quando Foi nós olhamos. Alguém quer falar? domingo, ontem, o pastor estava pregando sobre isso aí. É igual quando você for orar, não adianta você só passar 2 horas orando e tudo, orando, falando de si, pedindo as coisas e tudo. Se você não tiver a palavra para declarar na oração, você Isso mesmo. conhecer a palavra, você precisa conhecer a lei. Porque você conhecendo a lei, você vai orar, você vai saber que a lei está do teu lado, né? A lei de Deus, então você vai ter a convicção do que você vai. É igual você está falando aí, Maria, ela tinha conhecimento totalmente, é por isso que ela se colocou como serva e ela sabia que Deus estava com ela, né? Apesar de tudo que estava acontecendo, o risco que ela estava correndo, mas ela sabia, igual você falou, que Deus não ia deixar, por tudo que ela estava passando, mas ele estaria com ela, né?
Ela já conhecia a história, né? Que Ela já na história de conhecia. Deus nada se tornava cinza, né? Eu esqueci quem é o autor que escreveu sobre isso. Ela tinha convicção. Ela não era Tinha. qualquer jovem. Ela não era qualquer jovem. Aqui fala, olha só, os fariseus escriba lia, os fariseus e os escriba lia as escrituras e armazenavam informações. Maria lia os mesmos textos e adquiria sabedoria. As informações as informações transformam os fariseus em Deus do conhecimento. A sabedoria transforma Maria num ser humano humilde. Então, quanto mais eu estou íntimo de Deus, quanto mais eu estudo as escrituras, é a verdadeira humildade. Esta é a verdadeira humildade. Maria amava compreender, debatia, olha o que eu estou falando, assimilava os textos que lia. Sem tal característica, ela não podia ter sem tal característica, ela não poderia ter uma mente brilhante, não poderia ter produzido seu complexo poema. Milhões de pessoas que a valorizam não prestam atenção nessas características. Maria amava compreender, debater e assimilar os textos que lia. Sem tal característica, se ela não tivesse essas características, ela não poderia ter uma mente brilhante. E as pessoas E- não Mas, valorizam isso. Vaneide, Hum, voltando só um pouquinho atrás na Bíblia aí, Moisés foi educado pela própria mãe dele, né? A lei de Deus foi trazida para ele ali. Deus preparou aquele momento para ser criado com a mãe dele ali, para ela instruir a palavra dele o tempo todo. Tão tal que ele temeu e ele obedeceu. Por que que ele obedeceu? Porque ele foi criado lá no Egito, com todas as regalias que ele poderia ter, né? Mas ele temeu a voz da lei, porque ele foi instruído. Ele foi alimentado pela palavra enquanto ele estava com a mãe dele ali. Então, ele conhecia o Deus que ele estava servindo, ele conhecia tudo. Foi por isso que ele obedeceu, se colocou ali como ela é a servo. mãe de leite dele, ela contava a história que vinha um libertador. Isso é Sim. verdade. Então, ela estava ali, ele estava ali nutrido da palavra, entendeu? Então, ele tinha convicção do que ele estava fazendo, entendeu? Então, foi por isso que ele colocou como servo também, para obedecer, né? E ali ele deixou toda a riqueza dele. Aí eu lembro que Todo você está falando, era assim, a mãe de Moisés ia lá e arejava, olha aqui, vai cair do jeito que estava, arejava a mente de Moisés e Maria, eles falam aqui nos estudos que tem certeza que Maria tinha várias reuniões com o menino Jesus, porque quando ele ficou com 12 anos, ele sumiu, né? Ficou 3 dias, aí ele pegou e falou assim para ela, né? A frase de Jesus, não sabiam que me cumpriria estar à casa do meu pai? Era igual se os Ele filhos já fizessem sabe essa pergunta e falaram, mãe, você esqueceu? que Você eu. que me contou Aham, essa história. O que que ele fez? justamente Ele arejou a mente dela, porque aquilo ali foi uma profecia que se cumpriu. que Aí se o autor cumpriu. fala aqui, ó. O autor fala, indica que ele estava querendo trazer à memória de sua mãe, a Maria, o texto que eles liam junto. Tá vendo? É Leia a muito. palavra, conte histórias, como diz. O que que nós somos? Nós somos Ixá, nós somos Rafá, Raim, Ixá, Givere. É igual É, você ensina sempre nós, né? Declare a palavra na vida dos seus filhos. comece com Eles têm seus que filhos, eles vão falar: ouvir. minha mãe sempre contou essa história, vai dar certo. Vai dar Aí certo. ele arejou e fala que a mãe arejava a mente do filho, Maria arejava a mente do filho, e o filho oxigenava a mente da mãe Maria. Você não lembra? Olha aqui. Não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Uai, mãe, o que é isso, mamãe Maria? Esqueceu que você contava essas histórias para mim? Correndo um pouquinho. Deus escolheu uma jovem inteligente, intuitiva, intrépida, serena, sensível e principalmente, oh, que bênção, livre de preconceitos religiosos. Nós somos cheios, né? Vamos falar que é nós, não vamos falar que é outros, não. Ainda carregamos esses preconceitos religiosos. Meu Deus. Aí o menino crescia em sabedoria. Correndo. O menino cresceu sem privilégios sociais, mas com grandes privilégios intelectuais. Na vida adulta, rompeu seu isolamento e declarou
uma sociabilidade espantosa. Era um homem agradável, olha Deus falando conosco, amigável, de fácil contato. Não vem falar que eu estou caminhando na fé, que eu vou para a igreja, e eu não quero muito contato, eu sou mais assim, eu não sou muito entrosar, eu estou tendo cuidado. Não está de acordo com ser Uma a palavra. cópia de Jesus, né? Não tá, ué, não tá, porque olha como que Jesus era. Jesus era, tinha uma vida sociável, ele era sociável, né? Aí fala aqui, ao contrário, os seus lábios, né? Deixa eu ver aqui. Apesar de ter nascido numa manjedoura, sem quase, né, ser quase assassinado na infância, ser fugitivo em terra estranha, ter um trabalho pesado na vida adulta, não demonstrou rigidez, extremismo ou foi inflexível, ou inflexibilidade. Ao contrário, os lábios do manso e humilde, do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo, exalou uma brandura capaz de abalar os pilares da sociologia. Não foi assim quando nos pediu que, ao ser ferido, né, dessemos a outra face? Isso foi um vexame, né, naquela sociedade que era olho por olho e Por dente por olho, dente, dente. né? Era isso. Aí ele fala aqui, o autor, o nosso professor, só as pessoas livres e fortes podem valorizar quem as ofende e aposta em quem as decepciona. Deus, nós ofendemos tanto a Deus, a Jesus. Muitos estão ofendendo a mensagem da cruz quando são ainda preconceituosos, regional, religioso, de etnia, de cultura e de várias outras coisas, né? Nós já fizemos isso. Nós já decepcionamos tanto Deus, né? E aqui fala que ele, né? Ele, os fortes, os livres, é os que valoriza quem ofendeu e ainda aposta naqueles que decepcionaram eles. Então vamos lá. Jesus regiu uma orquestra social cujas melodias falava de um novo tempo, uma nova humanidade, e que as discriminações seria esfacelada, os pequenos exaltados, e a capacidade de se doar seria recital interminável e sublime. Já é 20, já é 8, a Márcia esqueceu de me avisar, né? Então vamos lá, vamos Tá correr. tão bom, Espiritual. tá tão bom ouvindo. Então, se alguém te perguntar, irmã, meninas, mulheres maravilhosas do reino de Deus, mulheres inteligentíssimas, racionais, se alguém vir com uma loucura insana para você, ou querer desprezar Maria, sua inteligência, o ser humano, a mulher natural, você fala, peraí, deixa eu te contar. Você não está lendo Bíblia, não? Deixa eu te contar. Só na oração de Maria tinha muito mais de 10 citações do Antigo Testamento. Aquela mulher conhecia a lei. E tem mais. Quando ela ficou 3 meses lá, Isabel foi mentora dela. Ela teve uma mentora. E várias outras coisas que vocês podem falar. É só vocês assistir aos nossos devocionais que já estão gravados aí. Então vamos falar no canal aí da Márcia. Uma espiritualidade inteligente. Deus penetra no impenetrável e sonda o palco da nossa mente humana. Jesus é maravilhoso. Ela usa o seu poema, aqui está falando, né? Ela usou a sua oração, falou de anatomia humana para dar concretude ao seu Deus. Declara que Deus intervém com toda a força com seu braço. Ela está convicta que Deus não é alienado ao sofrimento da humanidade, nem ao seu sofrimento. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano. Nós temos que falar isso. Eu não sei o que vai acontecer. Mas nós tínhamos que ter esse estudo aqui quando nós passamos pela pandemia. Aconteça o que acontecer, Deus não perdeu o controle de nada. E Maria já sabia disso. Deus não é que está lá no céu, no trono, e alienado, e não está se importando qual seja o seu sofrimento, a sua necessidade. Não é isso. Deus não é alienado ao sofrimento humano, ele ouve, ele vê, ele atua com seu braço forte. Maria, aquela jovem, há quantos anos atrás ela já tinha essa consciência? Não duvide da soberania divina de Deus, porque aquela jovem adolescente
com tanta escassez de tranquilidade, escassez social, sendo menos desfavorecida, olha o que ela fala na sua oração, quando nós estudamos com profundidade. Então, comece a falar nas suas guerras, fale para os demônios, espírito que quer roubar a sua paz, fragilizar a sua fé. Fala para eu vou te contar o que Deus fez lá na vida de Maria, na oração que Maria declarou. O meu Deus não está alienado ao sofrimento da humanidade. Meu Deus não está alienado ao sofrimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não foi a mão de Deus que pesou. Não, é um absurdo a gente falar isso. Meu Deus não está alienado ao meu sofrimento, nem da minha família, nem da pastora Jaqueline que está sofrendo com câncer, nem do Giovanni, meu sobrinho que está com câncer. De nada. Nós temos que falar isso diante das nossas guerras, diante do que tem confrontado a nossa fé. E Maria era bravura espiritual, inteligente, racional para falar, para dizer isso aqui. A consciência social de Maria era impressionante. A mulher que iria educar o filho que se tornaria uma fonte de luz para os povos não podia ter uma espiritualidade dogmática, cheia de dogmas, radical, rígida e sectária. Eu esqueci, eu tinha procurado o que é sectária. Procura aí, Márcia, para nós. Então, vamos lá. Exaltando o ser humano de dentro para fora. Para Maria, Deus veio em socorro de Israel. Que aí, Israel significava príncipe de Deus. Príncipe de Deus que pertence à descendência de Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e cumpriu o juramento, né? Ué, tinha caído a gravação, Márcia. E Maria, e Maria, ela teve essa percepção que ela estava incluída, né, nessa promessa e que vocês, cada uma aqui, são, pela fé, filhas, né, filhas na fé de Abraão. Maria não disse na sua oração que os judeus serão exaltados, menos ainda, ou os futuros cristãos, nós, né? Mas os humildes. Eu encerro aqui e falo para vocês, exaltando o ser humano de dentro para fora. Maria deixou bem claro na sua oração Magnificat que não eram os judeus que seriam exaltados, nem as mulheres do reino de Deus, nem nós. Ela não conseguiu ver nós aqui no presente. Ela estava exaltando e deixa bem claro, não é difícil de entendimento, os humildes. Ela exaltou os humildes. E não tem como mudar isso, né? Os humildes, né? Fala que quem vai herdar a terra, vocês lembram desse versículo? Os humildes serão exaltados aqueles que, independentemente de sua religião, chegam diante de Deus, confessa saber tão pouco sobre ele e descobre um tesouro. Os que são aptos para abraçar os diferentes serão engrandecidos, mas os que colocam acima dos outros serão envergonhados. Aí, terminando. Vou terminar só falar isso aqui para vocês, 5 minutinhos. Maria, uma espiritualidade regada de prazer. O que vocês deduzem com isso? Na oração dela tem lá. Por quê? Que a espiritualidade dela era regada de prazer e nós podemos, porque ela era uma mamãe, a espiritualidade dela era regada de prazer. Pensa o que ela passou para o menino Jesus. Pensa como que nossos filhos têm que perceber isso de nós, que a nossa espiritualidade é regada de prazer. E às vezes eu já tive a oportunidade aqui em casa de orar para que Deus falando com o meu coração para mim ungir a minha face, a minha expressão descaída, amargurada. Eu preciso sentir prazer em orar, declarar a palavra, mandar oração para você. A minha espiritualidade precisa ser regada em prazer a qualquer momento, aonde eu estiver. Eu falo, nossa, como é bom louvar esse Deus, orar, jejuar. Tudo que se diz espiritualidade, eu tenho que sentir prazer. E esse prazer rega a minha espiritualidade. De todos os segredos da personalidade de Maria, o que deve ter encantado Deus Todo-Poderoso para que ela educasse o menino Jesus, o que vocês acham que encantou mais Deus nela? Sua espiritualidade não era apenas inteligente, mas regava
era regada a prazer, né? Sua espiritualidade não era apenas inteligente, mas regada a prazer. Nós podemos dizer isso? Que hoje a nossa espiritualidade, eu vou deixar aberto aí, fale para vocês. Porque quando ela diz a minha alma engrandece o Senhor, a espiritualidade dela era regada com prazer. Pode falar, se alguém disser, porque aqui nós já terminamos já, meu, sim, sim. Nem sempre a gente sente prazer. Nós, nos últimos tempos, na verdade, a gente está fazendo por uma obrigação, por estar em um círculo social, e aí eu preciso estar, eu preciso fazer. Muitas vezes a gente faz para se mostrar para alguém. Aí eu preciso mostrar para o pastor que eu estou indo, que eu estou fazendo, que eu estou. Então, assim, infelizmente, diversas são as formas que a gente usa para mostrar para as pessoas. E não, muitas vezes a gente não tem nem momento com Deus a sós, né? E é Então, mesmo, Márcio, porque eu não senti esse prazer, meninos. Eu não vou mentir para vocês, eu sou muito verdadeira com vocês. Eu não sou de enrolar sem somebody love, não. Eu não tinha minha espiritualidade com esse prazer que Maria mostra aqui para nós, Maria, uma Eu, jovem, tão eu vim novinha assim, nos ensinando. eu vim aprender assim mais assim sobre isso. Hoje eu paro assim, toda hora que eu tô em casa mesmo. E aí eu venho ter um provado das coisas que Deus tem feito comigo, e eu começo a me maravilhar com aquilo e sentir prazer de servir Ele, de estar com Ele, sabe? É muito gostoso. A partir do momento, é isso ver que ele fala assim, eu provei e vi o amor dele dentro da minha vida. Então, eu pude ver isso na minha vida nitidamente, porque foi o amor dele que me resgatou. Foi o amor dele que me trouxe até aqui. Se eu tenho vivido esses tempos de lá para cá, não foi por mérito do homem, da mão do homem, da lei do homem, porque a lei do homem ela me matou, né? Então eu vi o amor dele me resgatar. Então hoje é diferente como eu olho para Deus. Hoje a sua Entendeu? Hoje espiritualidade, ela não é apenas inteligente. Você rega a sua espiritualidade com prazer de servir esse de Deus, o servir. autor da existência. E hoje, quando você passa por essa experiência, eu falo para Renata, Renata, nós nascemos de novo. Hoje nós pode dizer como é diferente a forma que nós amamos Deus, eu e ela, porque eu falo para ela brincando assim, não era para chamar assim, aquela que em vida chamava Renata, aquela que em vida chamava Cristiane, porque não era para ter sido pós-cinza há muito tempo, sabe? Mas o amor de Deus, eu falo, Renata, tu já parou para pensar o tanto que Deus nos ama, nós duas? E ela assim, é verdade. Eu falei, porque nós não. Eu falei, nós não temos nada para dar para ele, Deus nós não era tão tem favoritos, grata. tem esse livro. Deus tem os íntimos. E eu falei, mas hoje eu e ela, quando nós para para conversar, nós conversamos muitas horas, assim, mas a nossa conversa mais é isso de relatar, né, Renata? O que Deus tem feito na nossa vida, como que Ele tem cuidado de nós. E, gente, isso é tão gostoso, isso arde dentro da gente. Chora, Sabe? né? A gente chora, né? História. É Olha por isso que só. quando eu falo com vocês, ou falo com pessoas que falam de Deus, gente, a gente passa horas, a hora Quer passa que mais, a né? voa, porque Gente. você quer mais, você quer ver o que Deus fez na vida daquela pessoa. Você se coloca como uma coisa assim, uma pessoa assim que tá adorando que Deus fez na vida daquela Uai, pessoa. tem um autor fala, eu não sei de qual livro que eu li, quando você está testemunhando, contando o que Deus já fez, como que vocês estão hoje, a glória é toda do Pai, o céu fica em festa, é um sobrenatural ali naquele momento. Sim, hoje, mesmo a gente sabendo que aquela pessoa sofreu tanto, mas é tão glorificante a gente ver que ela está ali, que o amor de Deus alcançou ela, sabe? E, gente, não tem coisa que explica. é verdade. Só O quem autor vive na pele o amor de Deus, a lei de Deus, ela conhece todos os dias como é prazeroso servir a Deus. Olha o que que o autor Todos diz os dias. aqui, ó. O autor diz: Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus. Que religioso teria coragem de dizer que a sua mente engrandece Deus? Aí depois ele fala: é,
Maria teve a ousadia de dizer que o engrandecia, o exaltava. Quem pode afirmar que Deus é sua fonte de prazer? Porque o mundo está rejeitando. E quando eu falo falta, hoje eu disse na rádio, esse não está tendo esse comprometimento, é porque as pessoas já estão falando, olha, eu não tenho prazer em ti, Deus. Eu não tenho. E a dificuldade de levar o povo para a igreja, eu não tenho prazer. Ó, vamos, culto rápido, vamos rapidinho, louvor. E eu chego lá ontem, meu Deus, eu delícia, eu fico uma delícia, eu levanto o braço. E quando ela cantou assim ontem, a menina lá do louvor falou assim, tu és aquele que é minha alma, como que é? Tu és a água, lá eu esqueci, Eu nem sei. da fonte. Tu és Porque a a minha fonte. alma esperou. Tu Tu és o que a minha alma és esperou. porque Gente, eu sinto a minha presença alma demais de esperou. Deus. Agora, olha aqui. Que os fariseus poderiam fazer essa afirmação? Que cristão da atualidade nós tem um relacionamento com Deus repleto de prazer? Isso é uma pergunta para mim, para vocês. Nós estamos tendo essa espiritualidade inteligente e um relacionamento repleto de prazer com Deus? Nós estamos tendo? Você tem esse relacionamento repleto de prazer? Eu tenho. Eu tenho Amém. agora, né? Eu não tinha, não. Eu Tenho também antes. falo, meninas, hoje eu tenho. Hoje eu sinto prazer com toda a minha debilidade. Eu não sou mestre. Eu tenho muitos erros. Eu falei, Jesus, glorifico o Senhor pela vida de vocês. Eu falo, nossa, Jesus, eu quero ser mestre, eu quero ser professor, eu quero Eu falar, eu tinha, quero fazer eu tinha oração. muito medo da, assim, que os meus pais, você vê que as pessoas muito antigas, elas te colocam medo, elas não te colocam, elas não te falam a palavra. Elas só falam que você vai morrer, que você vai fazer isso, que vai para o inferno. Então, É. toda vez que você peca, eu pecava, eu já falo assim, meu Jesus, eu mesmo orava por mim, sabe? Eu botava a mão na minha cabeça, Jesus, tu me perdoa, que eu já fiz isso de errado. Então, eu já Hoje tinha eu esse temor sinto. de mim, sabe? Hoje eu Hoje eu sei sinto que é. prazer. Eu sinto prazer, sim, no meu relacionamento com meu pai. Eu choro, eu falo que eu não concordo. Tenho, assim, intimidade. Sentar na mesa e falar, pai, fala. Eu não concordo, pai. Não é isso. Então, eu sou muito íntima dele, quero ser mais. Ele fala aqui, os fariseus faziam rituais e orações programadas. Cuidado. Maria era amiga de Deus. Eu sou amiga de Deus. Amém, eu também. Antes que o anjo aparecesse anunciando o nascimento do menino Jesus, Deus já tocava no seu ser, no ser de Maria. Maria não servia a Deus, ela vivia a Deus. Oh, glória, aleluia! Você consegue viver Deus hoje em toda a área da sua vida? Você consegue viver Deus no seu Instagram, nas suas redes sociais? Você consegue viver Deus na sua sexualidade, que é bem diferente de sexo? Maria não só servia a Deus, ela vivia a Deus. Para Maria, Deus era muito mais do que uma religião judaica. Para você, Cristiane, para Renata, para mim, para Renata Maria, Vandilma, Marlúcia. Um beijão, Marlúcia. Muito obrigada por esta presença. Márcia, para todos que vão ouvir, Deus tem que ser para nós mais do que uma religião, mais do que um dogma, rito, muito mais. Acabando. Para Jesus, Deus não era um ser punitivo. Deus não é para punir, mas generoso, acolhedor. Deus não era acusador de erros, mas uma fonte inesgotável de perdão. Jesus discursava sobre um Deus que estava infinitamente próximo. Deus está próximo de nós. E visitou a humanidade com um manancial de prazer. Maria foi escolhida porque antes de Jesus anunciar este Deus de algum modo a ela, tocou de maneira única. Então, Deus está nos alertando como igreja. Deus não é de punir ninguém, nós queremos punir. Nós estamos caminhando na graça, a graça não é guarda de ninguém, nós aprendemos isso. Isso é um estudo do pastor Luciano Subirá, a maravilhosa graça. Nós não somos guarda de ninguém. Se Jesus apresentou um Deus que é de perto, não é um Deus de longe.
É um Deus que não está punindo ninguém. Nós não podemos aceitar alguém vir com essa falácia, com essa conversa de maldição que Deus está punindo se acontece uma catástrofe em algum lugar. Não. E nós não podemos ser isso porque nós caminhamos na graça, nós somos ministros da graça, nós estendemos a mão, nós acolhemos porque nós retratamos Deus. E se eu não fizer isso, está contra o que nós estamos estudando, está infringindo os princípios. Deus não é acusador, nem fala que ele vai nos acusar. Ele é uma fonte inesgotável de perdão. Eu encerro aqui, eu já falei com vocês. Qual é a essência da graça? Nós aprendemos isso. Qual é a essência da graça? Em nome de Jesus, haja luz para tudo que vocês estão aprendendo, vocês possam memorizar. A essência da graça é perdão. Como que eu posso ser a mulher do reino de Deus, aprender com Maria, a maior educadora da história, e quando fala de perdão, de acolhimento, na minha posição de mãe, porque nós estamos na jornada de mãe, né? Nós estamos aqui aprendendo com Maria, estudando a sua personalidade. E eu esqueço de tudo isso que Jesus nos passou. Eu esqueço desta santa satisfação de servir esse Deus de perto. Às vezes as pessoas têm que implorar para nós. Ora aí, declara aí, bem no culto, bem na reunião. Eu encerro aqui. Muito obrigada. Amanhã nós estaremos aqui. Olha qual que é o tema amanhã. E lembrando que quinta-feira e sexta-feira eu estarei aqui de manhã, eu e a Márcia, porque nós já vamos, para não estender muito, tá? Amanhã será o sexto princípio. Maria estimulava a proteção da emoção. Nós estamos precisando de aprender aqui com ela, viu? Blindagem de emoção. Então, até amanhã, às 7h15. Ai, Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada por essa honra. É com você, Márcia. Pode nos abençoar com a sua oração. Atrasei, não tem como, é muita coisa para falar. Eu queria ficar aqui há muito tempo. Não fazer um dia, uma noite de pijama virtual. Eu concordo. Ih, Um dia. Vou bora! esperar o Arthur viajar, vou esperar o Arthur ele emprestar o quarto dele para nós. Ah, Minha filha, obrigada. eu tive um probleminha na gravação, tá, gente? Então, ficou só esse finalzinho, viu? Na verdade, estava gravando, mas aí, a hora que eu fui pesquisar o negocinho lá, que eu fui passar para o chat, eu apertei o botão errado, tá? Ixi, e aí, você vai querer que a gente faz um extra desse princípio? Depois só nós duas, Márcia. Tá, perfeito. Aí a Tá gente bom? vai ficar esse finalzinho gravado, a Aí bem você pega e edita, aí fica eu e a Márcia para eu deixar lá, porque muitas mulheres vão procurar, senão fica, né, vago, é isso mesmo. completo. Mas glória a Deus. Para quem não assistiu o devocional de hoje, Café com Deus Pai, eu recebi uma cura no momento em que eu estava gravando o devocional. Então, eu acordei com muita dor de cabeça. Daí eu até gravei ele bem mais tarde, mas enquanto eu estava orando, ministrando aqui, o Senhor me curou a dor de cabeça. Então, Amém. quando foi falado de testemunho, que a gente precisa testemunhar, a gente precisa testemunhar, né? O Eu testemunho, ia até perguntar no grupo se você tinha postado, que sempre eu assisto cedo, né? Assim, você posta cedo. Eu sim. ia perguntar assim, não subiu ainda, que eu procurei lá e não achei. Não, hoje, como eu não consegui acordar, levantar no horário certo, por conta da dor de cabeça, então eu gravei bem mais tarde. E aí, foi pro YouTube bem tarde já. Mas E tá você lá. viu, Márcia, que eu coloquei lá, eu tô levantando muito cedo, tô levantando um horário, eu tenho certeza, Deus tá pondo eu para orar, e eu falo para vocês, meninas, ore por nós. Sim, Vamos orar para cada uma sobre as nossas saúde, sim. tá? Fique Precisa. atenta quando eu colocar lá o a Márcia, né? Vamos ficar atenta. Eu sei que algumas aqui já têm uma vida corrida, levanta muito cedo, vai falar, Senhor, ó, estão em oração, Senhor, me fortalece o meu corpo biológico, e é isso. Pode falar, senão eu começo. Começa de novo. E eu estou orando. Eu comentei, falei no vídeo, depois se vocês quiserem assistir, mas eu estou orando em favor das pessoas, né? Tem principalmente a Mila, ela é uma menina surda, ela tá tendo crises de ansiedade. E hoje de manhã eu tive uma crise de ansiedade assim
bem forte. Quando eu vim gravar o devocional, eu estava em crise. Mas eu falei, eu vou gravar, vai dar certo. E deu certo, e o Senhor me deu a cura no momento da gravação. Então, assim, foi uma presença muito forte, assim, foi maravilhoso. Então, quando a gente sente esse prazer de estar na presença do Senhor, é diferente mesmo, sabe? Não fazer, porque eu quero que um monte de gente veja, porque. Não, é a gente usar a ferramenta que Deus nos deu, né? Isso aqui é uma ferramenta que Deus nos deu. E eu tenho certeza que Maria, se ela tivesse o YouTube na época, se ela tivesse o Instagram, o TikTok na época, ela ia proclamar a glória de Deus. Gente, esse livro é tão antigo que eu escrevi um bilhetinho aqui. Eu queria estar lá, eu queria ser amiguinha de Maria. Eu coloquei aqui, é antigo esse livro. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por isso. Amém. Quero agradecer a Marlúcia por estar nos visitando hoje. Nossa, Beijão, amigona. Tô com saudade. então, inclusive, a gente, antes de estar aqui no devocional, nós estávamos fazendo uma visita para uma das irmãs surdas, né? A missionária Elisete, Oh, está bem de saúde. Nós fomos lá, eu e a Marlúcia lá, igual o Moisés. glória! É ministério, ministério. É mistério e ministério. Isso traz satisfação tanto para a gente quanto para Deus, né? Então é Verdade. maravilhoso. Obrigada, Marlúcia, obrigada, meninas. Então vamos orar, engrandecer. Eu que agradeço, Márcia. Desculpa não estar aparecendo, é porque eu estou aqui muito ocupada. Ela está Tá ouvindo. uma bagunça aqui no meu quarto, e aí eu não vou aparecer hoje, não. Eu só vou ouvir. Obrigada. Não, eu falei, ó, fica livre para ouvir. Aqui a gente ninguém não pode dar desculpa, né? Vai Verdade. ouvir, fica com a câmera fechada, mas ouça, a gente sabe que está aí e é assim. Então vamos orar. Deus Pai, Amém. obrigada, Isso. Senhor, por essa oportunidade tão linda de nos Obrigada, sentarmos à Jesus. mesa, de estarmos, ó Espírito Santo, Nós viemos ter prazer. nos regozijando, nos alimentando, Senhor, desse pão tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Amém. Pai querido, Deus de glória, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, como guerreiras, como atalaias, para Obrigada, ministrar a Jesus. tua palavra, Senhor. Obrigada, Estamos Jesus. aprendendo. Obrigado por Eu abrir disse nossos hoje, nessa olhos. manhã, ninguém faz nada sem aprender antes. E É nós estamos verdade. aqui aprendendo com o Senhor como Oh, nos glória. comportar, como cuidar da nossa família. Estamos aqui, Aleluia. Senhor, sendo Obrigada, Pai. orientadas por Ti, para que nós possamos sair, Oh, glória. Sim. fazer, Senhor, em nome Obrigada. de Jesus, ó Pai. Obrigada. Te engrandecemos, te exaltamos, ó Deus. Só tenho motivos para bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigada, Jesus. Momento, eu entrego a ti, Senhor, a Ivaneide, Pai. Oh, Eu Deus, continue a obrigada. guardar a mente, guardar, Senhor, o coração Em nome de Jesus. que o Senhor Sim, Deus. continue a blindar, Senhor, a tua Em serva. nome de Jesus. Deus Sim, querido, Pai. continua a cuidar da saúde, Pai. A saúde Sim, Jesus. física, emocional, Oh, glória. espiritual. Meu Pai Sim, querido, Jesus. a saúde financeira, Pai. A Sim. saúde do seu relacionamento amoroso. Sim, Jesus. Eu Meu Deus, creio. continua, Senhor, a Eu fazer, recebo. porque o Senhor Glória. é aquele que Sim, começa Pai. Em e nome de Jesus. está Em nome escrito de na sua Jesus. palavra, Pai. Em nome de Deus querido, Jesus. nesse momento, quero apresentar Santo de também a Jesus. Ti, Senhor, a Cris, ó Deus, que ela possa, Receba. Senhor, ser sábia Em em nome todas de as suas Jesus. atitudes, ó Deus. O Sim, Senhor venha Jesus. fortalecê-la, que o Senhor venha dar Sim, Jesus. graça para ela continuar a educar os seus Sim, Jesus. filhos, Sim, continuar Deus. sendo uma boa mãe, uma boa esposa, Pai. Em nome de Em Jesus, nós nome de queremos. Jesus. A Aleluia. Renata, Pai, que ela possa Sim. ser, meu Deus, Visita a influenciadora, Sofia, que ela possa Elizabeth, Nina. influenciar os seus Sim, Jesus. filhos, ó Pai, e não Em ser nome de Jesus. influenciada, meu Deus, que ela possa Sim, ensinar a tua sim, Pai, contar palavra história, às história, suas quem é filhas, ó Deus, aleluia. Pai. Sim, Ela Jesus. possa, Senhor, ser um
uma atalaia, Jesus, no seu trabalho. Oh, glória, sim, Por onde Deus. ela passar, meu Deus, as pessoas possam sentir desejo de ser serva como ela, Pai. Em nome Sim, de Jesus, ó em Deus. nome de Possa Jesus, nós cremos. proclamar a tua palavra, meu Deus, em nome Sim, de Jesus. nós cremos, Toma Pai. nas tuas mãos a Nós cremos no revelia. teu cuidado, aleluia. Continua, Senhor, a fazer. Continua a cuidar, Senhor, de todas as áreas da vida da Renata, Senhor. As suas filhas, o seu Em nome de esposo, meu Jesus. Deus. Toma Em nome de conta, meu Pai. O seu nome esposo ali no seu trabalho, Senhor Jesus. Ela na educação das suas filhas, nós sabemos na que aqui saúde nós, emocional, na saúde física, espiritual, em Papai. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Oh, Engrandecemos o teu nome. Pai, toma Deus, nas tuas mãos a Vandilma, Senhor. Ela está adoentada hoje, papai. em nome de Jesus. Está trazendo, Renova. Senhor, um renovo na sua saúde. Sim, Jesus, Senhor renovo. Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai, todo o sistema do seu corpo, ó Em Pai. nome de Jesus, Fortalece, nós cremos. Jesus. Porque está Nós escrito cremos. na sua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas. Sim, Deus, nós cremos na Cremos, cura no corpo Pai. físico. Nós cremos Ah, na poder do cura. sangue de Nós Jesus. cremos, ó Pai, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pai, Ah, que poder do toma nas sangue de tuas mãos, Jesus. Senhor Jesus Cristo, a Em Marlúcia, Pai. nome de Continua a Jesus. sustentá-la, dando Em sabedoria, nome de Senhor, para ela Jesus. agir dentro do seu lar. Ela venha Ajuda, ter Jesus. sabedoria, Senhor, na sua casa, com Em seu nome filho, de Pai, com Jesus. seu esposo. Em Que o Senhor nome venha de dar sabedoria a Jesus. ela para ela trabalhar, Sim, Senhor, no ministério de surdos, ó Deus. sim, Jesus. Que ela possa Capacita, continuar capacita. sendo, ó Deus, o exemplo, Senhor. Oh, Que eles glória. possam, Senhor, continuar olhando para Marlúcia, Pai, e Em vendo o nome de Senhor na vida Jesus. dela, meu Deus. Em Em nome de nome Jesus. de Jesus. É para a sua glória, Um meu renovo, um renovo. nome de Aleluia. Jesus. Venha dar um novo ânimo para tua filha, Pai. Sim, Dá, Jesus. Senhor, novo ânimo, Senhor, nova história, Oh, novo glória. começo, Sim, Pai. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós cremos, Senhor, numa Engrandecemos o teu vontade nome. nova. Engrandecemos o teu nome, Senhor Sim, Jesus. Jesus. Obrigada. Ó Deus, toma nas tuas Aleluia. mãos, Senhor, a Márcia, Pai, que acabou de entrar, ó Pai Em querido. nome de O Senhor Jesus. Jesus Cristo está, Senhor, trabalhando na mente da tua filha, tirando, Em Senhor, nome toda de Jesus. depressão, toda ansiedade, ó Pai, Em em nome de Jesus. nome de Liberta. Jesus. Que ela possa É. ser liberta, Jesus. Que ela possa experimentar, Senhor, o novo nascimento. Que ela possa Aleluia. experimentar, Senhor, uma nova vida contigo, ó Pai. Em Aleluia. nome de Jesus, ó Oh, Deus. Derrama sobre glórias. ela a sua graça, Pai. Que ela possa Glórias. Ajuda, sentir Pai. o Senhor. Ajuda essas mamães. Consolo, Ajuda, Pai Senhor. amado. A aprovação vem de ti, Senhor, e não de homens, ó Deus. Que nós Aleluia. possamos, ó Pai, querer Nós a queremos, Senhor. aprovação do Senhor nas nossas vidas, Sim, Pai, nós queremos em sim. nome de Jesus. Em Queremos ser nome de Jesus, aprovados. ó Em Pai. nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a ti. Aleluias. E eu te engrandeço, Pai, por essa Aleluia. noite, Pai, essa noite de festa, essa noite Aleluias. já de banquete na tua presença. Aleluias. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, para a sua Aleluias. glória, meu Deus. Em nome de Aleluias. Jesus, Pai, obrigada. Amém, amém. Você orou para as duas Renata ou só para uma Renata? Orei para as duas. Eu só eu tava que amei, amei. Você Vocês já orou estão bem com para sono, Renata. meninos. Aqui tá de dia ainda, ó. Eu Ó o tô sol. Lindo. Ai, Ai, gente, nós vamos chegar aí. Você pode Aqui deixar que tem nós sol vamos chegar. aqui. Nós vamos chegar. Quem é a Márcia Oliveira? Márcia Gomes. a Márcia Oliveira é uma cliente que eu estava conversando com ela no Que sábado. bênção, muito prazer. Ah, Seja Para ela sobre seja bem-vinda. bem-vinda. Só que ela tá sem áudio, ela não tá conseguindo. Precisa ensinar ela como. Ensinar a ouvir, né? A ouvir também, senão ela não consegue falar, não consegue ouvir. Então, Sim. amém, meninas. Amanhã estaremos aqui, eu e a Márcia. Se você estiver disponível e desejar. Quando é que vocês vêm a caravana me ver aqui? Ah, ô, Glória! Não Nós é temos não? que, nós temos que pôr essa meta. Vamos, É vamos, mesmo. Renata. A Renata vai lá para o sul, né? Para Gramado. Vamos juntar dinheiro para nós ir lá para os States. Ei, É, gente.
Gente, Deus faz mas infinitamente muito muito mais. mais do que nós estamos Deus. pedindo ou imaginando, de acordo com o poder dele que atua em nós, menino. Amém. Deus Beijão. beijo. Até amanhã. Beijo. E Deus continue. Tenha uma boa noite de descanso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.